Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. E Fábrica Food. Isso mesmo, aumente o som. Vai. Muito boa noite a você de casa. Que alegria poder comunicar com você novamente. Terça-feira, o primeiro dia de abril. Que o mês 4 seja abençoadíssimo por Deus, ao qual quero agradecer por mais um programa, por estarmos aqui com saúde, com muita alegria em nossos corações para poder comunicar com você do outro lado. Nossa equipe preparou tudinho pensando no que você gostaria de receber aí do outro lado. Conteúdos de primeira, de qualidade e muita informação do mundo esportivo. Antes de tudo, eu quero convidar você para assistir o nosso programa, navegar no nosso site. É esse que você segue abaixo, o placaresportivo.tv.br. É a sua plataforma que você tem acesso. Além dessa live em simultâneo, você também pode navegar e desfrutar de vários conteúdos bacanas que nós colocamos no site. Fechou? Vamos juntos no nosso programa, hein? Após o mesmo, os recortes vão para o nosso Instagram oficial, @programa Placar Esportivo. Lá você tem acesso, lá você vai ver o que os nossos comentaristas, o pessoal aqui vai tecer o seu comentário. Se você concorda ou não, depois vai lá nas nossas redes sociais para que a gente possa debater junto. Fechou? Antes de apresentar o meu convidado de hoje, ele que já esteve aqui, eu quero fazer um agradecimento especial ao diretor Danilo, ao diretor Diego, presidente da ABCAT, lá de Ouvidor. Ontem estiveram na festa de cerimônia de encerramento do Campeonato Goiano e presentearam-me com uma linda camisa da ABCAT, o time que disputou o Campeonato Goiano, finalizou na 8ª colocação e, olha, classificou ainda para as quartas, onde pegou o primeiro. No caso, foi o Anápolis e foi eliminado em 2 jogos que terminaram empatados. Então, quero fazer esse agradecimento especial na abertura do nosso programa, uma camisa muito bonita que eu fiquei muito feliz em recebê-la das suas mãos e ainda mais bater um papo. Muito obrigado mesmo, vai para minha coleção lá em casa de certeza. Agora sim, vamos apresentar ele, que já esteve aqui no nosso programa na semana passada, falando o que ele pensava do Campeonato Goiano. Agora fecha essa janela e abre as portas da Série B. Será o que ele pensa de Goiás e Vila Atlético dentro do Brasileirão? Vamos receber Marcos Vinícius Gerê. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todo o pessoal que está acompanhando o Placar Esportivo, a audiência crescendo a cada dia mais. Tem muita coisa para a gente falar hoje, hein, Danilo? Muito conteúdo. De novo. E eu já vou te perguntar de cara, será que esse ano teremos algum time que vai garantir o acesso? Ô, Danilo, nós temos que ter um time na Série A, pelo menos um time na Série A. Faz muita falta nós vermos um Brasileirão tão recheado de craques na Série A e os nossos 3 times estão na Série B. Olha só, hein? Vai vendo. O programa está apenas começando, mas antes, vamos de quiz para você aí de casa acompanhar e participar conosco. Você, telespectador, meu amigo, minha amiga, qual técnico você prefere no comando da seleção brasileira? O Jorge Jesus é o mais falado e parece que é ele mesmo que vai vir? Ou você prefere Renato Gaúcho, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira, que está aqui há mais de 4, 5 anos no nosso país? Ou Felipe Luiz, que começou agora a sua breve e curta carreira nesse momento, mas tem uma carreira vasta ainda pela frente? Qual que é a sua opinião? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Eu quero receber a sua mensagem, que você compartilhe comigo o que você pensa de qual desses treinadores seria o nome mais certo para comandar a seleção pentacampeã do mundo. É, uma pergunta interessante, hein, Marcos? Vai vendo. Daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião dele. Mas antes eu quero que você receba com muito carinho, todas as terças-feiras. É um dia de aprendizado. Um dia que recebemos conteúdo de uma saúde bucal. Como é importante você ter um sorriso e melhorar cada dia mais. E hoje é dia de... Põe na tela. Doutor Charles Alencar, muito boa noite, doutor. Boa noite, Danilão. Bem-vindo. Confesso que estava com saudade de você, hein? Rapaz do céu, semana passada aí atendendo uma paciente que veio dos Estados Unidos, então eu tinha que cuidar dessa paciente, né? A gente aí fazendo uma reabilitação oral, porque a saúde vem em primeiro lugar. E aí, como se diz,
o dever nos chama, né? Exatamente, e fizeste bem, né, doutor? Mas hoje eu tô sabendo que você vai trazer novidade como o nosso amigo e amiga que está em casa pode melhorar o sorriso com o aparelho e também com o uso das lentes de porcelana. Conte-me tudo, doutor. Danilo, muita gente acha que a lente resolve tudo. E eu trouxe um caso para mostrar para vocês onde o benefício da excelência do resultado só poderia ser alcançado se a gente associasse a ortodontia junto. Eu usei um aparelho que é incrível, não sei se você já ouviu falar, mas é o aparelho invisível, onde a gente não usa mais aqueles brackets metálicos. É uma plaquinha que o paciente vai trocando em casa. Então a gente fez um tratamento super rápido, preparando esse paciente aí para poder receber a estética que ele tanto queria. Que legal, doutor. Então esse aparelho, ele é invisível. A gente coloca e muitas pessoas acham que a lente resolve tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que lembrar que para ter um resultado de excelência, né, para que a gente conserve os seus dentes, para que o resultado seja feito de forma correta, a gente tem que associar as especialidades. Muitas vezes, Danilo, a gengiva não está 100%, então precisa de um tratamento periodontal. Outras vezes, a posição dos dentes não está ideal, ou o dente está muito girado, ou tem que fazer um desgaste muito grande no dente. Opa, vamos pôr um aparelho, fazer a correção desse dente. Como vocês vão ver aí, olha a figura 1. Eu trouxe a figura 1 aí. Aí tá aí na tela. Olha lá, então a gente vê aí o paciente, né? O sorriso dele incomodava muito, não mostrava os dentes superiores quando ele sorria e os dentes estavam muito afastados, girados. E aí a gente utilizando o aparelho, agora vocês vão ver um videozinho rápido para vocês terem noção. Olha lá. A gente utilizou, nesse caso, o aparelho Invisalign, onde o paciente ia fazendo as trocas em casa até fechar os espaços, corrigir a posição dos dentes, para aí sim a gente ir para agora a imagem 3, que é o resultado que a gente alcançou. Nem parece o mesmo, doutor. Olha, até o sorriso dele tá mais alegre. Não, a mudança é bem grande. Isso? Ele mesmo, assim, ele, a esposa, os familiares, todos notaram essa grande diferença, né, desse resultado. Por quê? A ideia sempre é deixar a pessoa com um sorriso bonito. Mas para ter o sorriso bonito, às vezes algumas etapas são muito importantes e isso tem que ser levado em consideração. Se a gente vê agora no close na imagem 4, vocês vão ver a mudança quando a gente olha uma boca para outra. Que isso? É o mesmo, doutor? O mesmo paciente. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Então a gente consegue fazer isso de uma forma rápida, posicionando os dentes e fazendo um trabalho como o paciente gostaria de receber, né? Mas esse trabalho de excelência, de cuidado, de estética, de preocupação, são poucos profissionais que têm hoje o seu querer, né? Digamos, a sua grandeza, doutor, porque você se preparou primeiro, fazendo esse giro, posicionando os dentes dele, para depois fazer o uso das lentes de porcelana. Isso é uma das situações que acontece muito no meu consultório. Então, às vezes acontece de o paciente ou ser muito ansioso e querer pular etapas, né, ou passar por um tratamento anterior não bem sucedido. Então, eu tenho 3 especializações, eu sou especialista em prótese dentária, especialista em ortodontia e especialista em implantodontia. Então, quando eu junto todas essas especialidades, eu tento fazer um planejamento que engloba tudo. Como se a gente fosse fazer uma casa. Sim. Então eu faço um projeto primeiro arquitetônico, do que a gente quer chegar. Depois entra toda a engenharia, a gente faz a fundação, cuidando de cáries, da saúde periodontal. E aí depois, em seguida, a gente vai fazendo dente a dente até chegar no sorriso que o paciente espera. Não, é incrível como a mudança desse paciente. Põe ele de novo aí, produção, por gentileza. Olha só, doutor, como que ele chegou até você e como que ele saiu, né? Se a gente vê a imagem 1 para a imagem 3, vocês vão ver, assim, o tamanho da diferença, né, que a gente vê no rosto do paciente, que a gente vê dentariamente. Mas se a gente olha ali a imagem 1, a gente consegue ver, olha lá, a imagem 1. Nossa, então, quando a gente olha vê só, aí... doutor, o jeito que ele está sorrindo. Isso. Sabe, ele parece envergonhado. Isso. A imagem que eu tenho, não sou dentista, mas a imagem que eu tenho vendo essa pessoa, ela tá com um sorriso envergonhado, ela tá tímida ali, ela não quer abrir a boca. Agora põe a outra imagem depois do tratamento finalizado. Olha lá, doutor. E a boca, se a gente repara, tá no mesmo formato. E aí muitas pessoas são até mal interpretadas por conta disso, porque ele estava sorrindo. Vou te dar um outro exemplo. Tem pacientes que têm o que a gente chama de mordida aberta anterior.
O que é a mordida aberta anterior? Quando o paciente fecha, fica um buraquinho, porque o paciente chupou o dedo, por exemplo. Vocês já devem ter visto em algum momento isso aí, ou ter algum parente, algum amigo, vocês devem ter percebido. Se o paciente, por exemplo, ele é um vendedor, lembra, quando a gente vê o paciente sorrir, o que acontece? É o smile, para cima, certo? Certo. Mas se os dentes têm essa mordida aberta, a gente fala que tem um sorriso invertido. A arcada dentária faz para baixo. E aí, o que acontece? Quando ele está falando ali com o seu cliente, vai passar o quê? Ambiguidade. Na hora dele estar fazendo a comunicação. Ele está sorrindo, mas parece que está triste. Confiança. Então, o dente, como todo mundo fala, né? É o nosso cartão de visita, todo mundo repara e é muito importante que a gente se atente aos detalhes para entregar um bom resultado. Excelência, onde a arte e a ciência se encontram é com ele, Dr. Charles Alencar. Quer entrar em contato? Tá o Instagram na tela, @Charles_Alencar. Fale com ele, mande suas dúvidas, marque uma consulta, que com certeza ele vai ter o mesmo cuidado que teve com esse paciente, com você e do outro lado, certo? Obrigado, meu amigo. Todos vocês serão bem-vindos e pense assim, a saúde vem em primeiro lugar. A estética é uma consequência de um tratamento bem planejado e executado. A arte e a ciência se encontram lá na minha clínica. Tá aí, doutor. Obrigado. A sua clínica fica onde? Na Avenida 136, é isso? Isso, na Avenida 136, lá no edifício New York. Aguardo vocês lá. Tá aí. Vou para um rápido intervalo, enquanto isso eu já vou marcar minha consulta com ele. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria, né? Depois dos ensinamentos que o doutor nos deu, fica fácil, né, da gente ter um sorrisão bonito, bacana, como é bom, né? O Marcos Vinícius já até ficou aqui querendo marcar uma consulta lá com o doutor e com certeza o fará. Edu já não faz mais parte do elenco alviverde. Ele vai deixar saudade ou foi tarde demais? Ele que oferia um salário até muito bom e estava inchando o elenco. Edu, vai com Deus? Vai com Deus, graças a Deus. Infelizmente, Danilo, ele tecnicamente era o melhor camisa 9 que o Goiás tinha. Mas fisicamente ele não rendeu desde o ano passado. Esse ano estava muito pesado em campo, então travava o time, ele não conseguia render. Porque tecnicamente ele era o único que conseguia marcar gols. Então isso é uma coisa que faltou pro Edu no Goiás, é o físico. Se ele tivesse o físico, poderia ter rendido. Então, como não rendeu, vai com Deus, que tenha boa sorte para onde quer que ele vá. Uns estão de saída e outros possivelmente podem estar chegando. Nesta notícia agora saiu, a vésperas de iniciar o nosso programa lá em Curitiba, a imprensa de lá diz que Thiago Heleno, que não está sendo utilizado pelo Barbieri, pode estar de saída e indo para um dos rivais da Série B, que é o Goiás. Wagner Mancini parece que aprova o nome do zagueirão. Em termos de defesa, Danilo, eu acho que a experiência sem dúvidas é válida. Nós temos hoje o Messias, o Lucas Ribeiro está numa temporada bem abaixo do que ele mostrou na temporada passada. E nós temos os garotos, né? Baldória, o Antony, tem o Luiz Felipe, mas sem dúvidas o acréscimo de alguém tão experiente e tão vencedor como o Thiago Heleno pode ajudar sim o Goiás a conquistar esse acesso. Thiago Heleno, ele chegaria para ser titular ao lado de Messias, ou Luiz Felipe, ou Lucas Ribeiro, ou o Goiás já está com um corpo de defensores montado e você não vê muitas brechas para a chegada do Thiago? Eu acho, Danilo, que o Thiago Heleno ele tem capacidade de ser titular. Mas primeiro nós temos que ver como é que ele está fisicamente. Porque ele já passou 4 meses sem jogar futebol. Exato. E isso quando você chega, já experiente como ele é, com idade já mais avançada, sem jogar há tanto tempo, ele vai precisar pegar ritmo ainda. Nós temos que esperar para ver qual tipo de jogador vai chegar aqui. É, isso mesmo. Será que ele vem? Vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos. Quem não vem e já foi é Jair Ventura. E detalhe, viu? Ficou curiosa a entrevista dele. Ele falou assim que entrou nas estatísticas do Goiás. Veja aí, deixa eu ver trecho. Olha, sobre a minha saída é bem simples. Os últimos 7 anos, os 7 treinadores que passaram e não ganharam o estadual são demitidos e eu virei estatística. Ano passado eu fui campeão goiano, esse ano eu não consegui. Saímos na semifinal pro campeão, que foi campeão domingo, foi ontem, né? Ontem, né? Ontem, futebol, a gente todo dia é segundo. Ele foi campeão ontem, então a gente saiu na semifinal,
jogamos melhor, perdemos um pênalti durante o jogo, mas não classificamos e a gente sabe que a gente virou estatística por isso. Os últimos 7 anos, todos os treinadores que não ganharam o Campeonato Goiano pelo Goiás foram demitidos e eu virei estatística. Então, aí por isso encerrado o trabalho. Eu virei estatística. Os últimos 7 treinadores que passaram aqui foi igual eu, não conseguiram chegar na final e por isso entrei na fila e fui mandado embora. Jair Ventura, será que não foi um pouco egocêntrico, digamos? Não foi um pouco puxando pro lado dele, olhando apenas pro umbigo? E aí, em momento algum ele falou, cara, testei 36 jogadores, não consegui deixar um 11 lá, não consegui fazer com que o meu ataque operasse, não consegui fazer nada de produtivo, perdi clássicos, não ganhei do Vila, não ganhei do Atlético. Será que não seria mais bonito e honroso para um clube que reabriu as portas para ele? Danilo, minha boca tava salivando para falar desse assunto. Desde que eu ouvi a entrevista do Jair Ventura lá no Avaí, eu percebi 2 características muito evidentes no caráter do Jair Ventura. Primeiro é que ele é narcisista, ele pensa muito nele próprio. E segundo, que ele é um grande hipócrita. Quando ele fala de estatísticas, Danilo, quem viu o Campeonato Goiano, quem viu as entrevistas pós-jogo do Jair Ventura, percebeu que ele só falava de estatística para defender o futebol mal praticado pelo time dele. Medíocre. O time mal treinado, o time sem capacidade ofensiva, e ele vinha com estatísticas vazias, totalmente fora de contexto, para justificar que ele estava fazendo um bom trabalho, mas não estava, e agora ele chega lá no Avaí para justificar a sua demissão, ele vem falar exatamente de estatística. Para mim, ele é narcisista e ele é hipócrita. Jair Ventura, podemos dizer que ele meio que cuspiu no prato em que serviram na mesa para ele? Pode-se dizer que sim, até porque ele é tratado com louros por parte da diretoria. E te digo mais, ainda vai receber do Goiás, mesmo dirigindo o Avaí. Pois é, né? Tem uma multa aí muito alta para receber, um dinheiro muito bom. É muito fácil ser técnico no Brasil, viu, Danilo? Ganha muito bem, quando demite ainda recebe uma multa muito alta. Sem dúvidas, ele tá muito feliz, né? Porque conseguiu um outro emprego e ainda tem para receber desse contrato que ficou aqui no Goiás. Vai vendo, hein? Vamos ver então o que disse o goleiro Tadeu sobre o possível favoritismo do Goiás dentro do Brasileirão da Série B? Põe na tela. Bom, tem que fazer pesar essa camisa, né? Tem que fazer pesar, mas é com atitude e com resultados. A gente sabe que tanto em 21 quanto ano passado a gente teve um início muito bom. Em 21 conseguimos manter até o fim e ano passado, infelizmente, a gente oscilou. Então é importante começar bem. Temos uma oportunidade boa de começar em casa, né? Diante da nossa torcida, conseguir os 3 pontos e aí começar a Série B vencendo. Com certeza a confiança para a sequência aumenta e fazer os resultados positivos nessas primeiras rodadas e depois manter o equilíbrio. Não podemos ter uma oscilação tão grande como a gente teve. Então, tenho experiência de viver uma Série B constante, como a gente teve, e também uma que a equipe oscilou muito. Então, é poder iniciar bem. Uma vitória na estreia, com certeza, já aumenta ainda mais as expectativas e a confiança para o restante das outras partidas. Estrear bem, mostrar que somos o Goiás, um dos times que esteve no Clube dos 13, remanescentes de Série A, um time que tem ainda um orçamento muito bom para investir ao longo de toda a competição. O goleiro Tadeu fala que o Goiás tem que mostrar agora, dentro de campo, já a partir de sexta, que é um dos favoritos ao acesso. Essa Série B, Danilo, ela para mim vai ser mais difícil do que a anterior. Na anterior, parecia que tinha alguns times que não queriam subir. E por isso o Goiás, ainda com aquela sequência na reta final, conseguiu vitórias e quase conseguiu acesso. Nessa Série B já eu vejo mais concorrência. Só que o Goiás continua sendo um dos maiores times nessa Série B. Para mim só está atrás do Atlético Paranaense, que é maior que o Goiás. O resto todos, o Goiás tem responsabilidade de brigar por esse acesso. Resta saber se dentro de campo vai conseguir. Será que vai conseguir? Você consegue sim entrar na Líderbet, a casa que é 100% regulamentada. Uma das únicas que permaneceram e é genuinamente aqui do nosso estado de Goiás. A Líderbet é referência, uma plataforma fácil em que você pode desfrutar de odds maiores do que outras casas e melhor, você pode brincar também
através de outros jogos. Se não seja só o futebol, lá você tem uma plataforma digna de fácil acesso, é a Leaderbet. Você pode navegar, acessar e desfrutar dessa casa de apostas. E nossa equipe separou uma dessas grandes odds no jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. Tá aqui embaixo, ó. Universidade do Chile, União Santa Fé contra a equipe do Cruzeiro, jogo que vale pela Sul-Americana. A odd de 2,92 para a equipe mandante, do Cruzeiro 2,74, Gabigol e companhia, e o empate 3,5 nesse jogo. Sabe o que você tem que fazer? Fácil, calma. Aproxima o seu celular aqui, ó, o QR Code ao lado, vai lá com a câmera, você já vai ser direcionado para a casa de apostas da Leaderbet, referência no nosso estado de Goiás e no nosso Brasil. O nome já fala, Leaderbet é a líder disparada, a melhor casa de apostas. Um abraço ao Sheldon, ao Eli, a toda a equipe aí. Muito obrigado pelo carinho e vamos juntos, hein? Seguindo em frente, vamos rompendo que vai dar tudo certo. O Atlético Clube Goianiense quer fazer exatamente isso, ô Marcos Vinícius. Quer romper e venceu um amistoso diante do Goiatuba, empatou outro diante da Presidência e se prepara para enfrentar a equipe do Atlético na próxima segunda. Assim como o Goiás, você pontua o Atlético Goianiense como um dos favoritos ao acesso? É um dos que tem o dever de pelo menos brigar pelo acesso. Nós temos aí alguns times fortes como o Atlético Paranaense, o Cuiabá que desceu também. Mas o Cuiabá não fez um bom campeonato lá. O Atlético Paranaense não chegou na final. O Goiás, o Atlético, não chegou na final. Nós temos alguns times aí que fizeram um começo de ano ruim, mas que esse começo de ano nos estaduais não significa necessariamente que eles estão fora da briga pelo acesso. Uma coisa é estadual, outra coisa é Série B. Então eu acho que o Atlético sim é um dos que devem brigar por esse acesso. É mais ou menos isso. Eu penso exatamente, o Atlético com o Cláudio Tencati, que é um treinador que chegou, Marcos, que subiu com o Criciúma em 2023. E é um treinador que disputou Série A. Sim. O Cláudio Tencati, ninguém falava que o Criciúma ia ser o favorito ao acesso. O Vitória, Juventude, o próprio Atlético, o Vila Nova na altura, eram os cotados ao acesso. E ele, caladinho com o Criciúma, conseguiu subir. Podemos dizer que o Atlético hoje tem um treinador que conhece os atalhos do acesso e isso pode facilitar a tarefa? Eu gosto muito do Cláudio Tencati como técnico, ele fez um bom trabalho no Criciúma, ele só caiu com o Criciúma ano passado por conta do elenco do Criciúma não ser tão bom e não aguentou a reta final do Brasileirão da Série A, mas no primeiro turno ele foi muito bem. Só que tem uma questão, Danilo, o Adson Batista costuma ser alguém que não tem paciência com técnicos. Então vamos ver até quando vai a paciência do Adson Batista com o Cláudio Tencati. Porque se ele não render no começo da competição, começa a vir pressão. E com a pressão, o Adson Batista pode acabar demitindo e freando essa boa parceria que o Atlético tem aí para poder conquistar o acesso. Vamos ver, né? Põe na tela, então, os jogos do Atlético, produção. Tá aí. O Atlético que enfrenta o Atlético na próxima segunda em Goiânia. Depois o Atlético visita dois adversários do interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto e a equipe da Ferroviária, que recém subiu. Recebe a visita do Cuiabá, que pode ser um dos grandes jogos desses 5 primeiros confrontos, e visita Manaus, onde enfrenta o Amazonas. Marcos? Eu acho que o Atlético tem um começo de campeonato difícil. O Atlético é um time que já está bem estruturado lá em Minas. Você jogar contra os times do interior de São Paulo na Série B sempre é complicado. Então o Atlético já tem que começar muito ligado nessa Série B, porque não vai ser fácil conquistar vitórias nesses primeiros jogos aí, não. Tá aí. O Goiás também vai ter estreias na Série B. Eu quero ver aí, produção, pro Marcos Vinícius comentar. Estreia na sexta, depois daqui 3 dias contra o Amazonas. Visita o Operário, recebe o maior rival Vila Nova já na 3ª rodada. E depois visita o América Mineiro e o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. O Goiás que faz de 15 pontos, apenas 6 em Goiânia. Marcos? Pois e se eu falei da tabela do Atlético, a tabela do Goiás é ainda mais difícil, viu? Enfrentar o Operário, que foi muito bem no... Campeão paranaense. Campeão paranaense. O Vila Nova, campeão goiano. Um clássico que o Goiás já não ganha há muito tempo. Então tem uma pressão absurda nos bastidores. Então o Goiás precisa vencer e depois 2 jogos fora que são difíceis, contra o América Mineiro e contra o Botafogo de São Paulo. Esse início, digamos, vamos prever um início bom do Goiás. Seria vencer a estreia, buscar o empate em Ponta Grossa, lá onde ele não tem tanta sorte, vencer o seu arquirrival que já faz tempo que não vence,
e depois, nos 2 jogos fora de casa, tentar 4 pontos? Seria o melhor cenário? Seria o melhor cenário, mas hoje seria utópico, Danilo. Nós não temos uma perspectiva tão alta do Goiás fazer tantos pontos assim no começo da Série B. Até porque o Wagner Mancini acabou de chegar. Nós ainda não tivemos nenhum reforço. O Lucas Andrino ainda não conseguiu apresentar nenhum reforço após o final do estadual. Então nós precisamos urgentemente de reforço para o Wagner Mancini colocar o time para jogo e aí o Goiás conquistar os resultados. E esse é Marcos Vinícius Ugerê. Vamos falar do Tigrão, que ainda vive a festa de ser campeão goiano, Marcos. Depois de 19 anos, 363 dias, o Tigrão conseguiu se sagrar campeão. Torcedores que estavam engasgados, entoaram um grito de campeão, carregaram o time no colo na chegada do Serra Dourada, lotaram com mais de 38 mil torcedores. Mesmo sendo derrotado com um jogador a mais, isso não fazia parte dos ingredientes para esses torcedores. Eles queriam estar lá. Eles acreditavam que era possível. 45 minutos se foi 0-0. Um time jogando mal. O que fazer para esse Vila Nova colocar a bola dentro do gol? Um time que tem um dos piores setores ofensivos do Campeonato Goiano. Mas quando se trata de Vila Nova, é se tratar do milagre, é se tratar do impossível. E esses torcedores, ao final do encontro, Marcos Vinícius, puderam comemorar, chorar e puderam gritar: é campeão goiano. Infelizmente, Danilo, para mim, que sou esmeraldino, eu passei esse jogo por algumas emoções que não foram muito boas. Infelizmente, quando saiu o primeiro gol do Vila, eu já estava meio que premeditando que ia acontecer a virada, porque essa energia da torcida, somente os jogadores descendo antes, passando no meio da torcida, sem dúvida impacta muito o time. Eu acho que o que foi tratado no vestiário e principalmente as substituições foram importantíssimas para o Vila conseguir esse título. Porque o primeiro tempo, como você disse, não foi tão bom. Mas no segundo tempo, o jeito que o Vila voltou, com vontade, jogando a bola, tentando chegar e se impor como o time grande que era da final, ele conseguiu os seus gols, conseguiu a vitória. Lá no finalzinho, se livrar da questão dos pênaltis, que parecia que ia ser o que ia acontecer. Parecia que ia para as penalidades. Mas o Vila conseguiu o gol no finalzinho e conseguiu esse título aí depois de quase 20 anos. É muito tempo sem título. Muito tempo, muitos treinadores passaram aqui pelo Vila Nova e ninguém deles conseguiu fazer o que esse aí fez, um feito inédito. Veja aí. Um grupo muito merecedor, uma torcida merecedora, um clube merecedor. Quando eu falo clube, são todos que fazem esse clube, direção, staff, comissão, jogadores, as famílias dos jogadores. Então tudo que a gente fez hoje foi treinado, a gente não fez no oba-oba. Então assim, o intervalo nosso foi muito bom. A gente, como comissão técnica, conseguiu entender o que precisava no jogo, que eu volto a dizer, eu não ganho nada sozinho, tem toda uma comissão por trás e a gente conseguiu fazer os ajustes necessários, mas assim, sem o torcedor acho que não aconteceria. Se o torcedor tivesse acusado o golpe lá do primeiro jogo e não tivesse lotado o SEMI, eu acho que não sei se nós reverteríamos. Então o torcedor foi peça fundamental. Estou muito feliz, principalmente quando os jogadores que eles compraram essa ideia, eu sei que eles compraram desde o início do trabalho aqui, né? Mas assim, feliz porque as mexidas do intervalo, não é trocar o Bruno pelo Poveda ou trocar o Gabriel pelo Torres ou o Arilson, não é isso, cara, porque podia colocar qualquer jogador, no exemplo foi o Dodô, né, cara? O Dodô não vinha jogando, não vinha às vezes nem indo pro jogo, hoje entrou na partida, confio em todos do elenco, então assim, tá todo mundo de parabéns, muito feliz pela conquista. É verdade, parabéns pela conquista. Até amanhã, onde o Vila Nova já se representa para o início dos treinos, visando o próximo jogo diante do Coritiba no sábado, às 16 horas, lá no Couto Pereira. Mas a minha pergunta é, comemorem até hoje, mas a partir da manhã muda o chip e o Vila Nova precisaria de que hoje, Marcos Vinícius, para começar bem e quem sabe brigar pelo acesso? Para brigar pelo acesso é necessário reforçar principalmente o setor ofensivo. Não vamos nos enganar
por esses últimos 45 minutos. Essa não foi a realidade do Vila Nova no Campeonato Goiano. No Campeonato Goiano foi um time que teve dificuldade de marcar gols. Nos últimos 45 conseguiu, mas precisa renovar esse setor ofensivo para consiga marcar mais gols, porque a Série B é um campeonato dificílimo, Danilo. E se você não conseguir alguém que balance as redes para você ter vitórias, você não vai conseguir o acesso, assim como foi nos 2 últimos anos, que o Vila brigou, mas não conseguiu o acesso na reta final. Vamos ver, hein? Põe na tela os jogos, produção, do Vila Nova na Série B, só pra gente comentar com o Marcos Vinícius o que ele pensa dos 5 primeiros jogos do Vila. Tá aí, Coritiba, sábado, depois recebe o Paysandu no Serra Dourada, o jogo de entrega de faixas, depois visita o Goiás no estádio Ale Pinheiro, recebe Botafogo e Chapecoense em Goiânia. Podemos dizer que o Vila tem um início, digamos, razoável? Dos 3 eu acho que é o mais ou menos tranquilo, mas Série B nunca é tranquilo, Danilo. Quando você pensa em times do Paraná, do interior de São Paulo, ou times do Sul, como é a Chapecoense, a gente às vezes nem sabe o que esperar, porque as forças dessas equipes nos estaduais às vezes não se refletem quando vai se disputar uma Série B. Então tem um começo difícil contra o Curitiba, mas tem um detalhe aí, Danilo, não sei se você percebeu, mas os 3 times de Goiás pegam o Botafogo de São Paulo nas 5 primeiras rodadas. É verdade, o Botafogo enfrenta os goianos, né? Nas 5 primeiras rodadas, já pega os 3 logo de uma vez. É uma fora, uma dentro, uma fora. É assim a tabela da Série B. Esses times aí querem subir para a Série A. E ontem tivemos o encerramento da primeira rodada, um jogaço de bola lá no interior de São Paulo. Veja aí. O Red Bull Bragantino recebeu no Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, a equipe do Ceará, que saiu vencendo com 2 gols rápidos. Primeiro Pedro Raul aos 12 e depois Marlon aos 23, já abria a contagem de 2-0 pro time cearense. Incrível! Só que aí, meu amigo, ele não segurou, você acredita? O Ceará não soube segurar e La Quintana diminuiu para a equipe do Red Bull. Mas no segundo tempo, com muita pressão, muita mesmo, no último lance do jogo, Eric Ramírez fazia o segundo gol do Red Bull e começa a Série A empatando dentro de casa. Final Red Bull Bragantino 2, Ceará também 2. É isso, e a tabela de classificação ficou assim, os times que venceram foram 5, Fortaleza, Juventude, Vasco da Gama, Cruzeiro e Grêmio. Tivemos muitos times empatando, olha lá, o Red Bull Bragantino, o Ceará, o Corinthians, o Flamengo, o Internacional, o Bahia, o São Paulo, o Sport de Recife, o Botafogo, Palmeiras e o Atlético Mineiro. Foi derrotado, o Santos foi derrotado, o Mirassol também, Fluminense e Vitória foram os times que perderam. Essa tabela de classificação ainda é muito pouco alusivo que vão ser durante o campeonato, mas foram os times que venceram só apenas 5 e muitos empates. O que demonstra para você, Marcos? Demonstra que o campeonato já começa com um certo equilíbrio e vale ressaltar uma questão aí. Os times que subiram da Série B, nenhum conseguiu vencer, mas eles perderam por placar ou muito próximo, ou então conseguiram empates fora de casa, que são importantes. Verdade. Quando você subiu da Série B e quer se manter na Série A. Tá aí, o Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje começa uma das maiores competições da América do Sul. A primeira que é a Conmebol Libertadores. Teremos esse representante dentro de casa com mais de 50 mil torcedores empurrados. Vão enfrentar um adversário difícil. E também teremos a estreia de 3 brasileiros na Sul-Americana. E você confere agora, veja aí. As competições da... É isso mesmo, os jogos que você vai poder acompanhar. O União Santa Fé já está em campo diante da equipe do Cruzeiro. E você também pode ver Boston River contra o Guarani, que já jogam no Uruguai. Também... Tá 0-0 o jogo do Cruzeiro, acabou de informar aqui. O Nacional Potosí recebe o Independiente, um dos maiores campeões da Conmebol Libertadores, hein? Vai vendo. O Deportivo Iquiques enfrentando o Caracas, tá 1-0 pro Deportivo, ó, vencendo já, hein? Mal começou, hein? O Cienciano enfrenta o Atlético lá no Peru às 21h30 e o Once Caldas recebe o Fluminense. Teremos 3 brasileiros em campo, Marcos. Pois é, 3 brasileiros estreando e são 3 brasileiros fortes nessa competição. Acredito que é muito importante eles conseguirem essa vitória já de início para já começar na frente no grupo. Porque a Sul-Americana é uma competição muito complicada para os brasileiros, mas nos últimos anos ficou padrão. Sempre tem um brasileiro na final.
Tomara que esteja mesmo. Deixa eu ver os jogos da Conmebol Libertadores. Tá aí. O Carabobo tá quanto contra o Estudiantes? Produção 0-0 também. Acabou de começar o jogo. O Cerro Porteño, que é um dos times, cuidado, hein? Os dois jogos aí estão 0-0 em andamento. O Cerro contra o Bolívar. O Bucaramanga, que está no grupo do Fortaleza, enfrenta o Colo-Colo em casa. O Fortaleza e Racing também jogam às 21h30. Barcelona, que eliminou o Corinthians, enfrenta o rival dele, o Independente Del Valle, um clássico já na estreia. E também teremos outro jogo. Qual que é o último lá, produção? Eu não vi, confesso que não vi o último jogo. Peraí que eles vão colocar lá, tá aí? O Alianza Lima contra o Libertad. O Alianza que tem Paulo Guerreiro e companhia, hein? Isso. E eles eliminaram o Boca Juniors, Eliminou o Boca, hein? Vai vendo. Fortaleza vence hoje? O Fortaleza vai ter um jogo muito complicado, mas eu acredito que eles vencem com o poder do apoio da sua torcida e um time muito bem treinado pelo Vojvoda. Você confia? Eu vou confiar no Vojvoda. Então, eu também confio. E aqui abaixo você tem as odds e as oportunidades de você vencer, de você desfrutar lá na Sul-Americana da Líderbet. Tá vendo aqui o QR? Aproxima o seu celular, ó, ao lado, que você já vai poder desfrutar de uma casa que é feita pensando nas melhores qualidades e odds para você. A odd do Fortaleza 2,25, do empate 2,83 e 3,42 do Racing Santander, lá de Avellaneda. Tem do Fluminense, produção? Eu acredito que o Fluminense vence, viu? Cuidado. Lá, o Once Caldas não tá um time tão bom assim, mas não sei, é difícil jogar lá. Penso que o Fluminense vence, tanto que tá dando 3,15 para o Once Caldas, 2,28 para o Fluminense, que agora não tem Mano Menezes mais, e 3 para o empate. Fluminense ou Once Caldas? É um jogo difícil, até porque você perdeu o seu comando técnico, né? Então, vai ter um interino até a diretoria do Fluminense contratar um treinador, mas é importante começar vencendo um time que não é dos favoritos do grupo. Então, no seu grupo, o Fluminense seria importante já começar vencendo, ou no mínimo empatar fora, que já é bom. Não seria ruim, né? João Gomes, que é um jogador também da seleção brasileira, renovou o seu contrato com o Wolverhampton hoje na Inglaterra. Ele que chegou lá meio tímido no banco de suplentes, já ganhou a sua titularidade e hoje teve renovado o seu contrato com o time inglês. João Gomes, que deixou o Flamengo para ir para a Inglaterra, já esteve com a amarelinha, é um nome que poderia ser mais bem olhado pela comissão técnica da seleção? Eu acho que o João Gomes é um dos nomes que está constantemente sendo convocado, não em todas, mas na maioria das últimas convocações ele esteve presente. É um jogador de muita qualidade, tem uma imposição física muito boa, ele avança, entra muito bem na área, até uma questão de ser um volante ali mais estilo Paulinho, de que ele conseguia entrar na área e conseguia impactar o jogo marcando gols. Lá no Wolverhampton ele tem feito isso, Danilo, e tem se destacado muito ao lado do outro brasileiro, o André. Eles dois são os dois volantes titulares do Wolverhampton. Tá aí. Já uns estão renovando, outros podem estar deixando a Inglaterra. Estou falando de Jorginho, que pode estar deixando o Arsenal e pintando na equipe do Flamengo. Será que nós poderíamos dizer que o Jorginho ainda tem chama, ainda tem fogo para dar a esse meio-campo do Flamengo? Eu acho que principalmente no esquema de jogo do Felipe Luiz, o Jorginho tem um encaixe ali perfeito, Danilo. Se o Felipe Luiz quer comandar o jogo através da posse de bola, você ter alguém da qualidade do Jorginho aqui no futebol brasileiro vai ser algo impressionante. Eu acho que ele tem uma capacidade muito grande de impactar o jogo aqui no Brasileirão, com a camisa do Flamengo. Ele tem essa qualidade para impactar, para mostrar mesmo que é aquele Jorginho ainda, aquele que encantou batendo os pênaltis com a seleção da Itália, com a camisa do Chelsea. Será que o Jorginho ainda tem fruta para dar nesse pé aí? A gente tem que perceber uma questão, Danilo. Às vezes, alguns jogadores que tecnicamente vão bem na Europa, às vezes voltam aqui e não conseguem render. Nós tivemos o William, que brilhava no Chelsea, no Arsenal, no Fulham, mas que voltou para o Corinthians e não conseguiu render. Agora temos que ver como o Jorginho vai vir. Mas, tecnicamente falando, Danilo, nós não temos nada do que duvidar do Jorginho. Boa noite, Danilo. Parabéns pelo programa. O Marcelo Hugo deve estar feliz, hein? O Vila Nova campeão. É o Roberto, lá de Brasília, do Distrito Federal. Alô, Danilo, parabéns. Eu comemorei muito já
esse secador aí do lado do Marcos não adiantou nada. Estamos aqui, é a Elielza Costa em Senador Canedo. Obrigado, Elielza. Alô, Danilo, astral lá em cima. Jorge Jesus deve estar chegando, hein? Acho que o Goiás com o Mancini vai subir. Será? Vamos ver, né? Eu também penso que o Mancini é um excelente treinador. Alô, Danilo, parabéns. Estamos em Umas, acompanhando sempre o placar esportivo. Alô, Danilo, nada e ninguém é capaz de tirar a minha alegria. Vila campeão. Torcedor emotivo. Adorei a homenagem ao Vila Nova. Parabéns. Deus abençoe. Torcida sofrida essa do Tigrão. É o Fernando na sofrência lá, né, com Vila Nova, mas deve estar rindo, sorridente aí com o Tigrão. Alô, Danilo, parabéns pelo programa. Pra mim, Jorge Jesus já é o nome certo e deve chegar logo à seleção brasileira. Daqui a pouco eu quero a sua opinião mandando mensagem sobre o nosso quiz. A pergunta de hoje: qual o nome do treinador da seleção brasileira? Pra você, Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Carlo Ancelotti, Abel ou Felipe Luiz? Qual desses nomes você traria ou contrataria para a seleção brasileira? Eu vou para um rápido intervalo. Daqui 2 minutos o Marcos vai me responder, mas enquanto isso, manda sua mensagem que eu também quero saber. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e agora com placar tecnológico. É isso mesmo. Você aí que precisa ter uma boa máquina em casa. Nada melhor do que você tratar com excelência, com cuidado, com equipamento de primeira. E te digo mais, a Nova Ink, que fica ali no setor sul, olha só a loja aí, você está vendo, é a loja física, você pode visitar, lá tem toners, lá tem, olha só o tanto de impressora, máquinas de qualidade. E o que nós trouxemos aqui é um mini CPU Intel Core i5 de 7ª geração, HD SSD de 240 GB, 8 GB de memória RAM, Wi-Fi, atenção, Wi-Fi, 19 polegadas, a base ajustável, na horizontal, na vertical, e o detalhe, viu? Vem com teclado e o mouse junto. Olha só, gente, esse computador aqui é incrível, essa máquina que você pode estar levando para sua casa. Olha aqui a anteninha do Wi-Fi, olha só. A anteninha do Wi-Fi, você pode ajustar ela aqui, ó, na horizontal, na vertical, e você pode levar. O preço, desse tamanhozinho. Você pode entrar em contato com a Nova Ink, que ela, nesse telefone abaixo, no WhatsApp 629-8405-5819 e falar com o Flávio, e você pode adquirir esse equipamento completo. Ó, já vem com o teclado, tá aqui o teclado, o mouse e também o computador e ainda, olha só, meu Deus, e te digo mais, um processador de ultra geração muito rápido, e você pode ir na Nova Ink e lá também você pode precisar de impressoras, toners, tinders, tudo na Nova Ink, que está aqui conosco também no nosso programa Placar Esportivo. Pegou, né? Ó. Entra em contato no 629-8405-5819 e fala com toda a equipe da Nova Ink. Com oferecimento de Nova Ink, nós vamos para a NBA, quase rimou, hein? Nova York, Nova Ink, põe aí. Boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos melhores jogos que tivemos ontem na NBA. Você confere até de outros esportes, Marcos. Aqui, sim, a NBA tem evidência lá nos Estados Unidos e também no nosso programa. Destaque para a classificação da Conferência Leste, quase nada mudou. Esses 6 times aí, penso que vai classificar direto para os playoffs. Já na outra conferência, vemos uma briga muito grande entre os Timberwolves, Clippers e o time do Steph Curry, que estão ali sempre oscilando. Quem vai, quem fica, quem vai. E a minha pergunta é, você acredita que quem pode ir nessa 6ª vaga? Eu acho que o Clippers está numa sequência muito boa. Eles cresceram bastante na temporada. O Ivica Zubat, o James Harden, o Kawhi Leonard sem machucar é importantíssimo. O Timberwolves talvez eu acho que é o que menos briga, viu? Porque ele não está conseguindo render ofensivamente. O Anthony Edwards não está conseguindo levar esse Timberwolves a um patamar que levou na temporada passada. Então, acho que vai ser Clippers que vai levar essa daí. Tem confrontos hoje da NBA. Quem gosta de assistir pode acompanhar. Eu vou assistir, com certeza, o jogo entre Bucks e Phoenix Suns de Kevin Durant e vai visitar lá a cidade de Milwaukee, onde vai ter pela frente Giannis Antetokounmpo. E também você pode ver o Steph Curry, que vai ter um confronto diretamente contra o time do Memphis, os Grizzlies lá em Memphis, o time de Ja Morant e companhia. Esses 2 times aí também brigam pela 6ª vaga na Conferência Oeste. A torcida do Santos ficou chateada com o Neymar.
Vai vendo. Por quê? Porque ele ficou acompanhando o time dele na Kings League, comemorando, e não foi acompanhar o time dele lá no Rio de Janeiro na estreia do Brasileirão da Série A. Mas agora virou sensação, essa nova moda do futebol que nós inventamos. Veja aí. É isso mesmo, a Kings League, rapaz, virou moda do futebol de 7. Agora temos vários influencers, jogadores, cantoras que são presidentes, inclusive, dos clubes, hein? Sim, a Kings League tá pegando gosto, viu? Depois do título do Brasil na World Cup da Kings League, com o Kelvin arrebentando, a Kings League pegou gosto. Agora nós temos uma liga brasileira bem estruturada, com vários ex-jogadores, com grandes influenciadores e até cantores, né? A Ludmilla tá aí, tem um MC, eu esqueci o nome dele, mas ele é o presidente do Fuckball. Tá pegando, viu, Danilo? E tem muita gente que tá preferindo ver a Kings League do que ver os campeonatos aqui do Brasil. Tá pegando mesmo. Deixa eu ver a classificação. Tá aí o time do Neymar, o Fúria, 6 pontos, seguidos de perto pelo time do K9, o G3X com 6. E o Nivelado, o time do Kevin, tá certo, né? E o Nivelados em terceiro lugar com 6 pontos. Serão os 3 times que vão brigar aí? Eu acho que além desse time, o time da Real é um time que também é muito bom, teve uma tabela difícil, mas é um time muito qualificado. Eu acho que esses 4 times são os melhores até agora, pelo que eu vi nos jogos de sábado e de segunda-feira. Deixa eu ver os próximos jogos aí. Tá aí, Real Elite, que você cita, enfrenta o Loud, o G3X e o Fuckball, o Desimpedidos e o Fluxo, o Dendele e o Capim. Qual que é o time da Ludmilla? A Ludmilla é o Real Elite. É o Real Elite? E o Fúria enfrenta o Nivelados. Olha, o Fúria tem um jogo difícil, hein? Os dois venceram os 2 jogos, então vai ser um desempate legal aí. O Nivelados é da Nive Stefan, aquela influenciadora. Uma gamer, né? É, isso. Legal, que bom, hein? Kings League, quem diria, hein, gente? Futebol de 7 tendo vez, hein? Vai vendo, tá mudando. Põe na tela, então, deixa eu perguntar a opinião pra você, Marcos. Qual seria o treinador ideal? Boa, produção, perfeito. A seleção do Campeonato Goiano, é verdade, nós não falamos. Vem cá, Marcos, por gentileza. Isso. Você concorda com essa seleção? Bem rápido. Paulo Henrique no gol, o Fábio na direita, o William Formiga, Bernardo Chape e Pagnussá nas duplas de zaga. No meio campo ficou João Vieira, Samuel, Michels, Ariel e Igor Henrique. E na frente, Igor Cássio e William Potker e o treinador Ângelo Luiz. Lembrando que foram os mais votados pelos jornalistas. E eu não participei da votação. Que isso, tá errado isso aí, viu, Danilo? Mas você, concorda ou não? Danilo, eu vou concordar, eu até comentei com você no domingo, que depois das defesas que o Paulo Henrique fez, ele tinha que ser o goleiro do campeonato, mas uma coisa eu vou discordar, pra mim o volante do campeonato não foi o João Vieira, pra mim foi o alemão do craque, pra mim ele jogou muita bola, ele devia estar nessa seleção aí. Eu também penso ele, até o Petrocelli do Yumas. Petrocelli também muito bom. Começou bem, mas o resto ali você tá meio que concorda, né? Isso. Tá aí, Marcos, muito obrigado, foi muito bom estar ao seu lado. O programa tá chegando ao final, passa rápido, né? Passa muito rápido, é só 1 hora. Verdade, muito obrigado, viu? Obrigado. Nos vemos por aí. Isso aí. Com certeza. Até a próxima, até o próximo programa. A você de casa, um beijo grande e nos vemos amanhã. Tchau!